Bora acertar o que são objetivos? Então, olha só, duas categorias de objetivos que a gente tem dentro de trabalhos científicos de ordem geral. Objetivos geral e objetivos específicos. Objetivos geral é aquilo que você promete por meio do teu trabalho como um todo. O que ele pretende fazer e o que ele pretende contribuir. Fácil. E aí você tem objetivos específicos. Você tem que ter em mente que é o seguinte, objetivo tem por obrigação estabelecer limites. Ele estabelece de onde a onde você vai trabalhar e quais são os contextos e os produtos que você vai entregar para o avaliador do teu trabalho e para o leitor do teu trabalho, tá bom? Então vamos imaginar o seguinte. Na pergunta que eu fiz no outro vídeo, eu falei o seguinte: que tipos de ferramentas virtuais podem ser usadas em entrevistas destinadas à seleção de funcionários? Fácil, eu fiz uma primeira delimitação. Qual é o próximo caminho? Olha, eu já fiz uma primeira delimitação, mas ainda é muita coisa para ler, muita coisa para estudar, é muita coisa para apresentar. Como eu filtro ainda mais e eu estabeleço um caminho muito mais fácil, tanto para mim, como autor, pelo seguinte, porque quando você sabe o que você está fazendo, até onde você tem que ir e por quê, você sabe quais os caminhos que você precisa percorrer. Então você facilita a ordem do teu trabalho. Você tem que pensar a estrutura metodológica da seguinte forma. O trabalho científico é como um item que você tem na sua casa. E essa proposta é um manual de instruções de realização. Então é como se você construísse um passo a passo, um processo científico funcional para você realizar o teu estudo, tá bom? Isso falando muito simples, tá? É uma fala mais explicativa. Vamos pensar, associado a essa primeira questão que eu fiz, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que permanecer dentro desse caminho. Eu tenho objetivos associados dentro dessa pergunta, tá? E aí, para fazer esse objetivo, qual é o meu objetivo geral? Meu objetivo geral é compreender como as ferramentas digitais contribuem para a eficiência dos processos de seleção. Olha que bacana! Eu quero compreender. Compreender significa, olha, eu vou entender prós e contras e eu vou entender por que as empresas estão usando, tá? Perceba que compreender está construída dentro do elemento infinitivo. Infinitivo significa ações a serem realizadas, tá? Tem um objetivo, tá grande ainda, tá bom? Mas já te dá um produto, eu já quero uma linha de entendimento, já tô aí. Aí, olha só, um primeiro objetivo, um exemplo de objetivo específico dentro disso. Se eu quero compreender como as ferramentas digitais, de que ferramentas digitais eu tô falando? Então, você pensa o seguinte, meu objetivo específico, meu primeiro objetivo específico dentro desse trabalho é identificar as ferramentas mais populares disponíveis para empregadores e candidatos, tá bom? Por que eu estou falando isso? Quando eu identifico as ferramentas mais populares, eu tenho aí a enumeração de 4, 5, 6, até 10 ferramentas, mas ferramentas que são usadas por um número muito grande de empresas. Por isso que você fala popular, tá? Popular é a estrutura de comum, extremamente conhecido, disponível. E por que eu coloco na frase empregadores e candidatos? Porque não adianta nada cara que está fazendo a seleção ter acesso à ferramenta para entrevista e o candidato dele não ter, tá? Então, é necessário que haja uma preocupação enorme por parte do pesquisador e também das empresas, óbvio, que o candidato consiga usar a ferramenta que ele está propondo, porque senão o sucesso na entrevista está completamente prejudicado, não vai existir sucesso nessa entrevista. E aí notem o seguinte, depois a gente fala, uma outra coisa que a gente fala no geral é o seguinte, eficiência. Quando a gente usa a palavra eficiência, basicamente a gente está falando de fluido, funcional, aquilo que resolve as coisas, tá bom? Então, em mente, a gente já tem a questão e agora a gente tem os objetivos. Os objetivos servem para
Estabelecer limites de pesquisa. Então, vamos imaginar o seguinte, você está apresentando o teu trabalho num congresso, apresentou as ferramentas, falou sobre o seu texto, falou sobre a construção teórica, falou sobre o estado da arte científica dentro daquele contexto de seleção de profissionais no século XXI. Show! Aí a pessoa da banca olha para você e fala, mas por que você não fez o levantamento do preço dessas ferramentas para as empresas e para os colaboradores? Sabe o que você vai dizer? Então, na verdade, o meu estudo ele foi construído para compreender a eficiência. Ele foi construído para identificar as ferramentas. Dentro da minha proposta não estava a avaliação financeira. E aí, quando você pensa nessa resposta, vem um outro componente. Percebe que, quando eu falo de limites, eu estou estabelecendo que são coisas que eu pretendo entregar? Mas olha só que lindo isso. Você também, nesses objetivos e nessa questão, você mostrou o que você tem que ler. Então, coisas relacionadas a valores de ferramentas virtuais, para você não são pertinentes, tá bom? O que é pertinente para você? Ferramentas virtuais para fazer entrevista de candidato para uma vaga de emprego. Show? E é assim que a gente trabalha, facilitando as coisas e oferecendo um caminho funcional. Até metodologia da pesquisa científica.